Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um podcast Gramado Talks, direto aqui dos estúdios da Rádio Gramado FM. Estamos ao vivo pelo 87.5 FM e também ao vivo pela página do Facebook. Lembrando para você que esse vídeo fica sempre disponível no Facebook, na minha página Kaique Marquez, aqui no Gramado FM, e também nos grupos Gramado em Pauta, Gramado Atento e Gramado Democrático. Você que gosta de assistir pela sua Smart TV, pelo YouTube, então, entra lá no canal do YouTube, já assina o canal Kaique Marquez Gramado no YouTube, já assina, já ativa o sininho para você ser notificado das nossas entrevistas, e aí você escolhe o que você quer assistir. Se gostar, curta e compartilha, que isso é bem importante, tá bom? Entra também no nosso Instagram, Kaique Marquez Gramado, segue lá, e para você ficar bem informado com as notícias de Gramado e região, acesse o site kaiquemarquez.com.br, lá também tem todas as nossas entrevistas do podcast Gramado Talks, ok? Minha convidada hoje é a vereadora Fernanda Pereira Dias. Fernanda, obrigado por estar aqui, por nos dar a honra da sua presença. Imagina. Bom dia, Kaique, obrigada pelo convite, né? Bom dia a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. É um prazer, né, poder estar aí falando um pouquinho da nossa trajetória, desse período, né, que eu estou na Câmara. Eu estou um pouquinho menos, né, do que os demais vereadores, mas já tenho acompanhado bastante coisa, a gente já tem feito bastante ações aí, tá bem movimentada. Como é que está sendo para você ser vereadora? É algo que você imaginava já? Meu pai, o grande Remy Pereira Dias, para quem eu mando um abraço, né, já é uma pessoa bem experiente na política de Gramado, e você está começando agora, né? Como é que é para você agora ser a protagonista? Antes você acompanhava ali o pai, mas agora você é a vereadora. Exato, então, o pai esteve na Câmara, então, por 2 mandatos, né? Chegou a presidente da Câmara também por 2 vezes, e eu, como tu falaste, eu acompanhava com outro olhar, né? Isso, então, por que isso não acontece? Então, agora, estando dentro, é que a gente vê realmente a realidade de como funciona, né? E vou te dizer que é uma realidade bacana, assim, a política é muito bonita, né? Apesar né, a gente já faz política dentro de casa, né? Com o marido, com os filhos, todo dia a gente está fazendo política, né? E claro que agora, estando ali, é uma política pública, né? Uma política que envolve mais pessoas, uma política que envolve uma comunidade. E isso é muito gostoso, de poder ouvir as pessoas, que elas possam trazer as demandas, trazer os anseios, e não só isso, também ideias, para que a gente possa aí estar melhorando cada vez mais, né? Não só a situação de uma, mas daqui a pouco que é de várias, né? E isso é muito legal, muito bom de poder estar próximo, assim, das pessoas e conversar, trocar ideias, muito bom mesmo. Você é veterinária de formação? Sou. Você continua, dá para conciliar, ou você teve que abrir mão para se focar só na política? Então, Kaique, eu, na verdade, abri mão da veterinária para assumir a empresa da família. Tá? Isso já fazem 2 anos, né? E então O hotel? Isso. Então, eu estou à frente do hotel, como administradora do hotel também, né? E a Câmara de Vereadores. Só esses 2 já não é muito fácil de conciliar, tá? Mas, às vezes, ainda eu dou uma escapadinha, assim, na veterinária, porque não adianta, né? É a minha paixão, não tem como ficar totalmente fora ou alheia a minha profissão mesmo, né? E você na Câmara pode também auxiliar nessas questões Sim. dos animais, né? Isso, até já abrindo, né, a conversa em questão aos animais, a gente tem aí, né, que a vigilância, junto com a prefeitura, né, lançou a campanha de adoção, né, em que os animais que estão no abrigos, são mais de 100 cães, na verdade, porque a gente não tem nenhum gato em abrigo, né, são só cães, estão disponíveis para adoção. Os que forem adotados vão ter o atendimento veterinário vitalício, né? Então, eles, além de serem já castrados, chipados e vacinados, né, tendo algum problema de saúde, esse atendimento veterinário é oferecido gratuitamente, né, por toda para quem adota isso, para esses cães que são adotados do abrigo, né? Então, se passa por uma entrevista, são feitas visitas, né, periódicas, para poder ver se as condições do animal estão adequadas, o lugar onde ele está, né? E o que a gente precisa, na verdade, quando adota um animal, é saber que ele não é por um período,
né? Ele vai ser por um... Não é tipo uma experiência. Não. Ah, vou ver como é. Se der certo, eu fico. Se não, devolvo. Então, não é assim. é bem assim que funciona, né? Porque a gente hoje tem cães que vivem por 20 anos, 21 anos, 22 anos. É um período longo, né? E nesse período eles precisam estar bem estabilizados, bem tratados, bem cuidados, né? Com água, comida, carinho, um bom lugar para estar, né? E o atendimento veterinário. E hoje, né, graças aí à união de forças aí, tanto da vigilância como do prefeito, né, está disponibilizando isso gratuitamente. Uhum. Fernanda, falando mais um pouquinho sobre essa questão, já que também você é uma especialista na área, como é que funciona a adoção? Por exemplo, o cachorro está lá no canil, a gente de repente já foi vítima de maus tratos. Como é que é essa adaptação com a família? Porque às vezes o cachorro ele já está tão traumatizado que ele é agressivo, pode querer morder. Como é que funciona essa questão? Então, por isso já da entrevista, né? Então, isso tudo acontece através da posse responsável, né? E a responsável por esse programa é a Laura De Rossi, então, que está responsável pela posse responsável. Ela faz essa entrevista, avalia o perfil da família, né? O perfil de cada membro, se é só o casal, se tem criança pequena, né? Para poder encaixar os animais. Claro que animais extremamente agressivos não são liberados para adoção. Pode acontecer, até pode, se durante o período de abrigo dele, ele for adaptado, né? Como tu falaste, muitas vezes eles passam por maus tratos e se tornam agressivos. É a única forma que eles têm de se defender, mordendo, né? Ou, enfim, muitos ficam acuados, se escondem, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho muito delicado, assim, todos os dias, de estar movimentando esse animal aos poucos, informando ele de que não é ruim receber um carinho, não é ruim estar próximo de pessoas, não é ruim, inclusive, estar próximo de outros animais, né? Então, é um trabalho bem de construção, assim, dia a dia, né, que se faz para poder, então, adaptar esses animais mais, como é que eu vou te dizer, assim, que tem uma sensibilidade maior, né, por ter passado por muitos maus tratos, né? E normalmente com a avaliação da família se adapta, né, o animal que vai se encaixar melhor ali, né? E você falou que não tem gatos lá, mas não tem por uma questão de que a prefeitura não tem como acolher, porque não existe gatos abandonados? Não, na verdade eles estão todos os gatos num formato de comunitários, né? Então existem algumas colônias de gatos, né, que são observadas, que são monitoradas, né? Eles têm os abrigos deles com ração. O gato é mais independente. O gato, né? é muito mais independente, exatamente. Então ele não vai ter o problema de ficar sem comer, por exemplo. Ele busca, né? Ele vai atrás disso. O cão já é mais dependente. Então, ele já fica um pouco mais complicado. Apesar de termos também cães comunitários, né, que ficam, né, nos seus locais. E o importante é que esses cães comunitários, né, realmente fiquem na região de origem deles, né, até para que não estranhem, não tenham algum problema. O ideal é que eles fiquem na região deles ali. Além desse trabalho da posse agora, tem também o Abril Laranja, né? Isso, então, o que vai acontecer agora na próxima semana, no dia 24 e 25, é o primeiro encontro Abril Laranja, que é um mês que foi relacionado à conscientização aos maus tratos aos animais, né? Então, a gente vai ter vários palestrantes, né? O pessoal da vigilância que está organizando, então aí quem está à frente é a Laura e a Flávia, né? E vai ser bem bacana aí, porque a gente vai ter muita gente conversando, vai ter mesa redonda para tirar dúvidas, para conversar, inclusive vai ter exposição, vai ter feira de adoção, um evento aí que eu acredito que vai ser bem produtivo, né, para essa causa animal, realmente, por a gente estar colocando, assim, expondo mais essas informações, né, em relação a esses animais aí abandonados e que sofrem tantos maus tratos.
Fernanda, você também apresentou um pedido de indicação com relação à desburocratização para os empresários. Uhum. O que é esse pedido? O que seria essa desburocratização? Então, eu fiz uma indicação, né, para que seja avaliado uma nova forma de avaliar os riscos, né, daqui do município, né? Lá em 2019, quando a gente quando teve a pandemia, enfim, depois a gente teve as enchentes e tudo, esses graus de riscos, né, continuaram no mesmo índice, né? Aí também para que faça essa avaliação, né, e a gente tente desburocratizar para que os empresários possam estar fazendo os seus pedidos, né, de alvará, enfim, de renovação de alvará, sem tanta burocratização, né? Porque agora, em relação a esses riscos, acaba tendo alguns limites, né? Algumas limitações ali, e isso acaba demorando um pouco mais, né? Então, para a gente poder agilizar um pouco esses pedidos aí desse pessoal, para que possam estar, né, com os seus negócios, e em contrapartida o município também ganha com isso, né? Uhum. Para realmente tentar aí facilitar para eles. Bom, você também, como uma empresária do ramo do turismo, né? Como é que você está vendo essa nossa Páscoa que está chegando aí, com uma movimentação recorde, né? Como é que está sendo isso para o hotel? Como é que você vê essa questão como empresário? Então, a gente tem uma expectativa muito boa, né? Porque o que a gente está vendo aí, de movimentação, a gente tem aí uma ocupação acima de 95%, né? De toda a hotelaria aí, né? E para a gente, vindo de um período que a gente passou de baixo movimento, em função dos acontecidos climáticos, né? A demora na reabertura do aeroporto, então tudo isso nos impactou muito, né? E a gente já percebeu aqui no final de semana que passou uma movimentação muito grande já na cidade, né? Um pouco diferente do que acontecia nos outros anos, né? A gente tinha uma procura com antecedência, né? E hoje já não. Hoje a gente tem uma procura mais próxima, né? Das datas, enfim, o que aconteceu no final de semana passado e o que vem acontecendo para esse próximo. Mas a expectativa está altíssima e a gente crê realmente que vai conseguir alcançar isso. E o hotel nosso, por exemplo, a gente está com lotação total no final de semana. E tomara que esse ano seja tudo assim, né? Com certeza, a gente está próspero para todos. Está trabalhando para isso, né? E buscando que isso aconteça agora. E a tendência é, né, Kaique? Porque, inclusive, as condições climáticas possivelmente vão nos ajudar bastante, né? Pelo que a gente tem acompanhado, né? A gente tem que acompanhar vários setores, né, para poder ter uma perspectiva do que a gente vai ter de vendas, enfim, de lotação dentro dos hotéis, né? A gente vai, a princípio, ter um frio gostoso, né, para que as pessoas possam vir, né, aproveitar, né? E então acho que isso vai ajudar muito também, né? Você fala-se muito em mudança do perfil turista. Você percebe essa mudança lá no hotel? Sim, tem uma mudança, sim. A gente tinha um perfil de um turista com mais tempo, né, no hotel. Hoje já é um pouco mais reduzido, né? E a própria busca pelo hotel, né? A gente precisa fazer um trabalho mais elaborado para que a gente possa ter esse cliente dentro do hotel, né? Como eu costumo dizer, Gramados se vendia muito fácil, né? Era uma opção em que as pessoas buscavam muito, sem precisar tanta propaganda, né? Hoje ainda continua, né? O Gramado sendo um destino extremamente desejado, né? Mas as pessoas ainda procuram escolher muito, assim, períodos, enfim, para poder vir para cá. Isso você acha que é reflexo da economia do país? Total, com certeza. As pessoas estão viajando menos. Aí por isso escolhem mais. Escolhem mais, né, períodos, enfim, para que possam, né, aproveitar melhor, né, essa viagem também, né, nas condições que se oferecem. E a gente está vendo assim um perfil bem diferente agora, tem muitos hermanos, né? Isso, muitos, né? Muitos, né? A gente toda hora passa caminhando aqui pela Borja, toda hora tem alguém falando espanhol. Exatamente. A gente teve aí, visto que final de semana passado a gente teve vários, inclusive no hotel, né, que acabaram, eles
vêm e estão na cidade e acabam ficando por um dia a mais, né, e acabam aí deixando, né, uma diária, enfim, ou na própria cidade, algumas lojas e restaurantes aí também aproveitam bastante. Quais são as comissões que você faz parte, Fernanda, lá da Câmara? Das comissões, eu faço parte da comissão de mérito. Essa é Comissão o que analisa a comissão de mérito? Explicar um pouquinho para as pessoas. Então, a comissão de mérito realmente é o mérito, né? Na parte assim de Mas é muito subjetivo esse negócio de mérito. Isso, Como mas assim? a parte de estrutura, né? Como é que eu vou te dizer? Se um palavreado mais fácil, assim, se realmente aquilo merece, né? Estar indo adiante, estar continuando, né? Esse projeto, ou enfim, qualquer projeto que passe por ali. Analisar se a viabilidade daquilo. Isso, exatamente, né? exatamente. Né? Se realmente vai ser bom para todos, né? Se o reflexo na comunidade vai ser bem positivo, né? Então, mais ou menos nessa linha que a gente avalia ali dentro da comissão de mérito. Para você, a comunidade está procurando mais os vereadores? Como é que está sendo para você ser vereadora? Estão procurando. A gente vê uma movimentação na casa, assim, boa durante a semana. Claro que eu acredito que nas sessões a comunidade poderia estar participando mais, né? Que é o momento, né, de estar ali, de poder realmente acompanhar o nosso trabalho, né? Que a gente pode estar falando sobre o que a gente vem buscando, vem fazendo. Mas também, em contrapartida, a gente tem o pessoal que nos acompanha agora pelas redes sociais, né? Mudou um pouquinho vamos voltar um pouco lá na época que o pai era vereador, né? Era tudo muito só lá dentro da casa. No máximo na rádio, né? Isso, exatamente. Então, hoje a gente tem canais muito mais, né, distribuídos em que o pessoal pode estar acompanhando, que a comunidade acompanha isso. E acaba que, né, às vezes não se desloca até a Câmara, enfim, mas a gente tem tido, sim, uma participação bem bacana da comunidade. Quais são as principais demandas que chegam para você? Então, Corsã, que a gente até conversou com outros colegas de outra cidade e eles é o primeiro lugar, né? Corsã, claro, a saúde, a gente tem bastante também, né? E algumas mais relacionadas a alguns pontuais em bairros, né? Que a gente, como eu, sou mais da Carniel, da Avenida Central, então alguns mais pontuais de melhorias cada nos bairros, isso, exatamente. De infraestrutura. Isso, então, uma poda de árvore, uma troca de container de lixo, né, essas coisas que acabam Essas questões municipais, eu acho que são mais tranquilas para vocês, né? Agora, quando fala em Corsã, vocês ficam meio que de mãos atadas. Né? Isso, porque daí transcende o nosso limite, né? Então, a gente depende de alguma outra pessoa para isso. Mas, assim, a gente tem, eu, pelo menos, né, falando por mim, do que eu tenho procurado de assessoria com eles, né, eu tenho sido muito bem atendida, né, o pessoal me responde, assim, com uma rapidez. Muitas vezes a equipe, às vezes, não está disponível naquele momento, mas sempre se programa um atendimento para aquela demanda que eu acabei solicitando. Né? Então, é demorado, às vezes, porque precisa ter a equipe disponível, precisa ir lá, então, às vezes, é uma obra, né, querendo ou não, toda vez que precisa abrir o asfalto, mexer em algum cano, que tem algum vazamento, é uma obra, né, e isso vai mexer na infraestrutura, vai mexer um pouco na mobilidade, então, tudo isso é uma questão que se precisa levar em consideração, né, quando a gente faz o pedido dessas demandas, né. Então, é delicado a situação toda, assim, quando a gente precisa acionar eles para vir. Com relação às emendas impositivas, você, quando começa agora, não tem as emendas desse ano, já foram indicadas pelos vereadores do ano passado, Exato. né? Você vai indicar do próximo ano, né? Você já tem ideia das emendas que você pretende implantar? Quais as áreas que você pretende beneficiar? E qual é o valor dessas emendas para cada vereador? Sabe? Então, exatamente eu não sei te dizer, né? Eu sei que 50% dessas emendas a gente tem destinado à saúde, né? Diretamente à saúde. E as outras ainda eu tenho algumas listagens, né? Mas ainda tenho que pontuar bem
vem para qual local que eu vou Porque é acabar mais destinando. pro final do ano, né? Tá muito Isso, cedo ainda, né? isso. Porque daí a gente tem, claro, a gente vai fazendo avaliações, né, de tudo, para poder destinar correto, né, isso para que seja realmente bem aproveitado isso, né, em prol da comunidade. Com relação a essas melhorias que estão sendo implantadas já nessa legislatura, como por exemplo a inteligência artificial, você já está usando essa Nossa, a ferramenta? gente Isso já te usa, ajuda? ajuda muito, né, então nos facilita muito, né, não substitui, né, o nosso trabalho, o trabalho do assessor, o trabalho, enfim, de todo o pessoal da Câmara, né, porque a gente tem uma equipe lá muito boa trabalhando, realmente a gente está com uma equipe, assim, fantástica, e essa implantação da inteligência artificial só veio para somar, né, nos ajuda muito ali em questões de buscar por mais conhecimento, nos trazer algumas ideias, é fantástico, funciona super bem lá, e a gente já tem usado frequentemente, Facilita. todo dia, facilita muito. E o trabalho das mulheres, da bancada feminina? Como é que está essa articulação de vocês? Então, a gente segue trabalhando, né? A gente ainda está fazendo alguns ajustes que precisa ser feito, né? Porque a gente precisou mudar um pouquinho a configuração da bancada, né? Ela vai chamar Feminina. frente feminina, isso. E a gente precisa fazer alguns ajustes ainda, né? Agora a gente já está no processo aí de fazer me fugiu a palavra agora, mas a parte como se fosse um regimento, né? Um estatuto. Isso, o estatuto, para a gente poder dar continuidade, né? Mas a gente segue trabalhando junto, todas sempre unidas ali, conversando muito, a gente conversa muito entre nós quatro ali, com os rapazes também, não excluímos eles, mas Não a é gente clube do bolinho da Luzinha, né? não, a gente conversa entre a gente, depois abre para o grande grupo também, né? Então a gente tenta realmente trabalhar todo mundo muito junto, muito unido ali. E é o que tem acontecido e está funcionando super bem. Mas a visão feminina para alguns problemas, principalmente relacionados à mulher, é outro, né? É outro, Violência doméstica, a questão da saúde da mulher, né? Exato. E tem algo assim na pauta de vocês que vocês têm trabalhado mais? Mais assim, realmente da parte de proteção, né, da mulher, enfim, de saúde realmente, né, então o que não, que elas têm nos procurado mais, né, e facilita, né, delas nos procurarem realmente por nós sermos mulheres, e alguns assuntos mais delicados elas ficam mais à vontade de estar conversando com a gente. Então na parte de saúde, de atendimento, de ginecologia, de câncer de mama, essas coisas todas chegam mais para a gente em função de que realmente ficam mais à vontade, né? Da gente está falando. A gente teve, inclusive, na Câmara, né? Foi a Vivi até quem trouxe, né? Uma palestra que lotou a casa lá, foi fantástico aquela tarde, foi muito legal, falando, né? De emoções que nos adoecem, né? Então, envolvendo as mulheres, foi muito legal que ela trouxe profissionais ali falando sobre esse assunto, né? E o pessoal, principalmente o público feminino, né? Viu que tem essa abertura para estar nos buscando, né? Estar indo ao nosso encontro com essas demandas, né? Então, o pessoal tem buscado bastante, principalmente as mulheres, né? Em relação a essas ações que a gente tem feito, né? Para que elas possam ter essa liberdade. E a Câmara agora vai entrar também numa semana aí de comemorações, né? Começando com a sessão lá na Festa da Colônia. Como é que vai ser essa programação? Então, a gente está montando tudo ali, né? Então, tem agora a Festa da Colônia que começa, né? Final do mês ali, né? E a gente espera também que seja magnífica. A gente já não teve ano passado, né? Então, é uma expectativa bem grande em cima da Festa da Colônia por não ter acontecido. Né? E vai estar lindíssima. E a sessão vai ser na própria festa? Isso, então vai ter esse momento lá, né? Então, eu acho que vai ser fantástico de poder estar envolvendo tudo, né? Levando o legislativo para dentro desse evento e poder estar ali com a comunidade, que vai ser bem bacana. Fernanda, tem mais algum projeto que você queira destacar, que eu de repente não tenha te perguntado? Fica à vontade. Bom, projetos a gente sempre tem, né? E são vários que a gente está todo dia trabalhando aí, buscando, né, em prol da comunidade. Mas eu queria te colocar aqui também, né, que a gente está tendo agora um evento que vai acontecer,
que é a Semana do Desenvolvimento Sustentável, né, que começa agora na próxima semana também, com vários palestrantes, com alguns painéis e tudo, e eu acho que é legal da comunidade também estar participando disso, ainda mais depois desse período que a gente passou, né, das enchentes, enfim, todos os assuntos acabam nos remetendo a isso, né, Sim. porque realmente afetou bastante, né, então vão ser várias ideias, vários projetos que vão ser apresentados ali, né, por pessoas que vêm palestrar. E é aberto ao público? Sim, é aberto ao público, né, com a entrada gratuita, enfim, para poder ver esses de sustentabilidade, enfim, questão do lixo, Cuidados com o questão, meio ambiente. tudo, né, para poder estar apresentando aí. Isso é muito importante porque a gente viu aí que os eventos climáticos estão acontecendo muitos também por conta da culpa das pessoas, né? E a gente precisa cuidar do nosso meio ambiente porque a gente vive nele. Com certeza, com certeza. Fernanda, quero te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui, tá bom? Te deixar à vontade aí para fazer o convite para as pessoas visitarem o teu gabinete. Então, eu que agradeço, né, de poder estar aí, o pessoal me conhecendo um pouco mais, né, então, sou bem nova realmente dentro da política, né, o que eu tinha era a herança que o pai deixou dentro da política, e dizer para o pessoal que eu estou à disposição, estou lá no meu gabinete, de portas abertas sempre, que possam vir. A minha principal pauta, né, normalmente eu puxo para o lado dos animais, por ser veterinária, mas com certeza estou disponível para qualquer uma das outras, né, porque a comunidade em si tem N bandeiras aí e a gente abraça todas. O pai dá pitaco, assim, fala, faça isso, faça aquilo. Às vezes eu, inclusive, vou pedir algum conselho, né? Porque é importante, né? Claro, já teve ali, já passou por né? ali, com a experiência que ele tem, né? Então é super válido, né? Eu brinco que às vezes o pessoal pede lá, e aí, o que tu vai fazer? Então, primeiro eu vou consultar o meu guru. E aí depois eu venho com a resposta. Inclusive, depois eu vou marcar uma entrevista com o grande Remy Pereira Dias. Isso aí, ele né? vai ficar contente de poder estar conversando um pouquinho contigo e com a comunidade aí também. Bom, quero te desejar um feliz Páscoa, tá? Muita luz, muita presença do Senhor Jesus no coração, né? Chocolate é bom, mas a Páscoa a gente não pode esquecer, a Páscoa é Jesus, né? Com certeza, é isso aí. Então, obrigado. Até amanhã, gente. Amanhã a gente está de volta com mais um Gramado Talks para você.